Muito bem, irmãos, vamos para o nosso estudo bíblico. Pode passar os slides aí, por favor. Muito bem, então nós vamos começar o nosso estudo bíblico dessa quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2025. Eu peço que você já abra a sua Bíblia no livro de Jó e deixe-a aberta. Nós vamos expor mais alguns capítulos desse livro da Palavra de Deus. Deixa eu só mostrar inicialmente. Acho que não está indo aqui, viu, Rose? Pode passar você, por favor. Isso. Esse é o esboço do livro, esboço de Jó. O livro está dividido em 4 partes, dos 42 capítulos que ele tem. Primeira, o sofrimento de Jó, capítulos 1 e 2. Segunda, os discursos dos amigos de Jó, capítulos 3 a 37. Terceira, os discursos de Deus, capítulos 38 a 41. E quarta, a restauração de Jó, capítulo 42. Nós estamos na segunda parte do livro. Essa aqui eu deixei em vermelho para destacar. Os discursos dos amigos de Jó, capítulos 3 a 37. Aí, agora fui eu. Muito bem. Esse aí é o resumo de onde nós estamos. Resumo da segunda parte do livro. Os capítulos 3 a 37 são ciclos de discursos, conforme eu já falei na semana passada. O primeiro ciclo de discursos vai dos capítulos 4 a 14. O segundo ciclo de discursos, capítulos 15 a 21. O terceiro ciclo de discursos, capítulos 22 a 31. E os 4 discursos de Eliú, capítulos 32 a 37. Nós estamos nessa parte aí, que é a parte maior do livro. Os discursos dos amigos de Jó. Só com uma distinção, nos 3 primeiros ciclos, os amigos falam e Jó responde. Os amigos falam e Jó responde. No último ciclo, na verdade, quando Eliú vai falar, na verdade não são discursos ou diálogos, é um monólogo. Só o Eliú vai falar. Então, nos capítulos 32 a 37, nós temos um monólogo. Eliú fala, mas Jó não responde. Não há mais resposta de Jó. Então, nos 3 primeiros ciclos, os amigos falam, Jó responde. Quando Eliú for falar, Jó não responde. Ok? E, na verdade, eu trouxe essa imagem aqui, atendendo a milhares de pedidos que eu recebi. Gostaram de milhares? Eu acho... eu acho que eu exagerei um pouquinho, né, Humberto? Atendendo a milhares de pedidos, eu trouxe aí essa foto dos amigos de Jó. Você percebe aí, né, os 4 amigos de Jó. Brincando com vocês, o pastor falou que eu ia arrumar essas figuras aí, né? O pastor Edivaldo vai voltar, vai trazer figurinha e tal, vai arrumar foto dos amigos de Jó. E aí ficaram me cobrando, então atendendo a milhares de pedidos, não são milhares, mas são pouquíssimos, é claro, eu trouxe aí. E se você reparar na imagem, pela lógica da imagem, quem está mais próximo de Jó é o Eliú. Por quê? Porque ele é o único de barba preta aí, né? Então, os 3 lá do fundo seriam os amigos mais velhos e o Eliú, que é o mais novo, em razão da sua idade, seguindo os protocolos da época lá, ele deixa para falar depois. Então, pronto, missão está paga, a dívida está paga, agora vocês já conhecem aí os amigos de Jó. Muito bem. Vamos para o próximo aqui. Ainda uma recapitulação para quem não esteve na quarta-feira passada. Nós estudamos 2 capítulos, Jó 9 e 10. E o título que eu dei foi A Resposta de Jó à Bildade. Volte rapidinho, eu quero só inserir você no estudo. O resumo do capítulo 9. Jó chega à seguinte conclusão: o homem não é justo diante de Deus. Veja aí, capítulo 9, versículo 2. Na verdade, sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Então, a conclusão de Jó,
a sua afirmação é esta: o homem não é justo diante de Deus. Capítulo 10, o resumo, a queixa pela severidade de Deus. Ele afirma que Deus estava sendo duro, severo com ele em relação ao seu sofrimento. Veja aí um resumo do que nós falamos, capítulo 10, versículo 17. Veja só, 10, 17. Tu renovas contra mim as tuas testemunhas e multiplicas contra mim a tua ira. Males e lutas se sucedem contra mim. Então ele diz claramente que Deus despejou a sua ira contra ele. Nos capítulos anteriores ele já havia dito que as flechas do Todo-Poderoso o atingiram e que Deus está sendo severo demais em relação ao seu castigo. Então foi isso que nós falamos na quarta-feira passada. Hoje nós queremos dar sequência aqui. O meu propósito é estudar com vocês 4 capítulos. Parece muito, mas a minha ideia é dar uma pincelada, um resumo geral em 4 capítulos. Jó 11 a 14. O título que eu dei aí para estes 4 capítulos é A Dura Acusação de Zofar. Eu somei aqui, eu contei, nesses 4 capítulos nós temos 95 versículos. É muita coisa, nós não teríamos condições e tempo de analisar estes 95 versículos, então eu vou dar um apanhado geral, porque o assunto é único. Zofar vai falar e vai fazer uma dura acusação contra Jó. Ele fala no capítulo 11 e Jó gasta 3 capítulos respondendo, tentando apresentar a sua resposta ou a sua justificativa. Muito bem, então nós vamos nos concentrar nestes 4 capítulos, Jó 11, 12, 13 e 14. Veja só, eu fiz um resumo para nos ajudar também. Esboço de Jó 11 a 14. Os capítulos estão divididos em quatro partes. Primeira, a afirmação da sua iniquidade, capítulo 11. Zofar vai dizer que o problema de Jó é iniquidade. É pecado, e ele precisa se consertar em relação a Deus. Segunda, a declaração dos atributos de Deus, capítulo 12. Terceira, a defesa da sua integridade, capítulo 13. E quarta, a descrição da brevidade da vida, capítulo 14. Então, só para que os irmãos entendam, nestes 4 capítulos, é um capítulo para o Zofar, e 3 capítulos para o Jó, ok? Zofar faz a sua acusação no capítulo 11, e nos capítulos 12, 13 e 14, nós temos a resposta de Jó, a tentativa dele de se justificar da acusação de Zofar. Então, para cada capítulo tem uma palavra-chave aí. A palavra-chave do capítulo 11 é iniquidade, do capítulo 12 é atributos, do capítulo 13, integridade, Jó vai dizer que é íntegro, e do capítulo 14 tem a ver com a vida. Jó vai dizer, afirmar que a vida é breve. É isso que nós vamos ver então, ok? Então, qual é a minha ideia? Ler o capítulo 11, para que nós saibamos que a acusação é essa, e nos capítulos seguintes a gente vai pincelar alguns trechos da resposta de Jó, ok? Muito bem, vamos lá. Capítulo 11, Jó 11, a afirmação da sua iniquidade. São 20 versículos. O capítulo está dividido em 3 partes, que eu queria citá-las para os irmãos. Versículos 1, a primeira parte, versículos 1 a 6, a segunda, versículos 7 a 12, e a terceira, versículos 13 a 20. Aliás, eu não mostrei, né? Está aqui. Opa. Acho que deveria... antes disso, né? Antes disso, tem essa informação. O Zofar vai fazer uma acusação contra Jó, mas a sua acusação ela é incoerente. Eu coloquei essa observação, achei bem interessante. Zofar chama Jó de tagarela. Essa é a ideia.
Os dois amigos, o Elifaz e o Bildade, haviam falado, mas um destaque interessante para o Zofar é que o Zofar é o menos educado. O Zofar, ele não tem polidez, ele não tem farpas na língua. Então, o Elifaz, por exemplo, começou com uma introdução, deu uma massageada para depois falar o que ele tinha para falar. O Zofar, não, ele não tem farpas na língua. O que ele tem que falar, ele vai falar. O Zofar é mais grosseiro, é mais direto. Agora veja, Zofar chama Jó de tagarela. E o que é curioso, eu pesquisei o nome Zofar. Zofar significa gorjeador, tagarela e falador. Ele acusa Jó de ser tagarela, quando o seu próprio nome significa tagarela. Então é por isso que eu coloquei aí a incoerência da acusação. Eu ouvi essa frase já tem um certo tempo, eu gostei muito dela, treinei bastante para falar ela com vocês aqui. Essa frase é muito interessante. Olha só, a incoerência do Zofar, a frase que serve para ele. A frase é: chame-os do que você é e acuse-os do que você faz. Parece filosófico, difícil de entender, mas eu vou explicar. Chame-os do que você é. Zofar era tagarela. Acuse-os do que você faz. O que ele está fazendo? Tagarelice. Está falando demais. Então, essa frase tem tudo a ver, às vezes, as agressões, as palavras que alguém está te falando, é o que ela é. Então, Zofar chama Jó de tagarela, quando na verdade o tagarela é ele. Ele carrega no seu nome esse significado, tagarela. Então, eu ouvi essa frase, achei bem interessante. Chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. Você é o que é. Você é tagarela, ele está chamando Jó de tagarela. Você está acusando Jó, mas você também faz a mesma coisa. Interessante aí esse princípio. Agora sim, o que eu havia comentado, o capítulo 11 está dividido em 3 partes. Versículos 1 a 6 é a primeira, versículos 7 a 12 é a segunda, versículos 13 a 20 é a terceira. Vamos ver então a primeira parte. Eu vou ler a acusação e depois a gente dá uma pincelada na resposta. Veja a acusação que Zofar, o gorjeador, o tagarela, o falador faz contra Jó. Versículos 1 a 6, a acusação de Zofar. Então, respondeu Zofar o Naamatita: porventura, não se dará resposta a esse palavrório? Acaso tem razão o tagarela, está vendo aí? Jó está falando demais, é um tagarela. Aliás, eu lembrei de outro personagem, o apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, em Atos 17, quando antes dele ser conduzido ao Areópago, ele foi chamado de tagarela também. Lá em Atos 17, Paulo é chamado de tagarela. O Zofar pergunta: acaso tem razão o tagarela? Será o caso de as tuas parolas fazerem calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois dizes: a minha doutrina é pura e sou limpo aos teus olhos. Falasse Deus e abrisse os seus lábios contra ti, e te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria que é multiforme. Sabe, portanto, que Deus permite seja esquecida parte da tua iniquidade. Observe, irmãos, que Zofar está sendo duro, severo com Jó. Zofar o chama de tagarela, diz que ele é um parola, tuas palavras são... não vai acabar não essas parolas. Parolas significa palavreado. Jó não vai parar de falar não. Outra coisa, no versículo 3, Zofar chama Jó de zombador. Você é um zombador, Jó. Suas acusações são mais sérias e são mais graves. Para fechar a sua acusação, no versículo 6, ele disse assim: olha, Jó, na verdade, Deus ainda não está dando tudo o que você merece.
você está sendo castigado só por parte da tua iniquidade. Na verdade, Jó, você merecia mais. Percebe? É o que ele está dizendo. Jó é um tagarela, é um parola, é um zombador. Ninguém vai parar esse homem para que ele se envergonhe. Ele diz no versículo 4, a sua doutrina é pura. Não, Jó, você não tem nada de puro aí. E no final do versículo 6 ele diz, sabe, portanto, ele afirma conclusivamente que Deus permite seja esquecida parte da tua iniquidade. Na verdade, você merecia mais. Está sofrendo pouco. Quem tem um amigo desse, não precisa de inimigo. O Elifaz e o Bildade anteriormente falaram palavras difíceis, mas o Zofar chutou o balde. Tagarela, parola, zombador. Na verdade, você merecia mais, Jó, muito mais. É pouco que você está passando. Versículos 7 a 12. O Zofar fala um pouco dos atributos de Deus. Veja só. Porventura desvendarás os arcanos de Deus? Ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo, que poderás saber? A sua medida é mais longa do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele passa, prende a alguém e chama a juízo. Quem o poderá impedir? Porque ele conhece os homens vãos e sem esforço vê a iniquidade. Olha novamente, você, Jó, é um iníquo. Deus é poderoso. Deus, ele destaca os atributos de Deus. Deus é poderoso, Deus é sábio, mas você, Jó, é um iníquo. Já é a segunda vez que ele usa essa expressão iniquidade. Versículo 12. Mas o homem estúpido se tornará sábio, quando a cria de um asno montês nascer homem. Ou seja, nunca. Nunca. O homem nunca vai ser sábio. Ele só vai ser sábio quando um asno montês nascer homem. Qual é a possibilidade disso? Zero. Jó, você é um tagarela, você é um parola, um zombador. Deus, na verdade, ainda deixou para lá parte da tua iniquidade. Ele está sendo duro. Irmãos, para quem já está sofrendo, para quem nós falamos na quarta-feira passada, já estava com dificuldade para respirar, para que isso? E ele diz que Jó ainda é um tagarela, quando na verdade é ele quem está tagarelando aqui. Muito bem. E aí ele tem a solução, a pseudo-solução. Versículos 13 a 20, ele vai dizer, siga o meu conselho. Se você seguir o meu conselho, vai ficar tudo bem. Veja só, versículos 13 a 20, o seu conselho. Versículo 13, se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão, veja que já é a terceira vez que ele usa a expressão iniquidade, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás, pois te esquecerás dos teus sofrimentos e deles só terás lembrança, como de águas que passaram. Lembra, como de águas passadas, não é assim que a gente fala, né? A tua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que lhe haja trevas, serão como amanhã. Sentir-te-ás seguro, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Deitar-te-ás e ninguém te espantará. E muitos procurarão obter o teu favor. Mas os olhos dos perversos desfalecerão. O seu refúgio perecerá. Sua esperança será o render do espírito. Então, qual é o conselho ou qual é a solução proposta por Zofar? Jó, arrependa-se. Pare de ser falador, zombeteiro.
deixe de lado essa iniquidade toda, que ele diz que Jó é iníquo, usa a palavra iniquidade 3 vezes, deixe tudo isso, disponha o teu coração, estenda as mãos para Deus, largue essa iniquidade toda e a sua vida vai mudar. Irmãos, para quem já está sofrendo, para quem já está em tormentos, e ele dá uma alfinetada aqui, ele diz, olha, se você fizer tudo isso, você vai conseguir deitar, você vai conseguir ter uma noite boa. Lembra que ele reclamou que não conseguia respirar? Muito bem, se você confessar toda essa iniquidade aí, você vai conseguir respirar, até deitar, você vai conseguir ter uma noite boa de sono, inclusive. Mas para isso, Jó, deixa a tua iniquidade. Quando é que esse homem vai parar de falar? Portanto, esse é o enredo. Então, nos capítulos seguintes, capítulos 12, 13 e 14, Jó então vai responder a essas acusações, a dura acusação de Zofar. Vamos ver então aí alguns detalhes. Nós não vamos ler tudo, mas eu pincelei alguns versículos que mostram como Jó respondeu a tudo isso. Então, o tema do capítulo 12, a declaração dos atributos de Deus. Jó começa respondendo, exaltando a Deus, dizendo que Deus é poderoso, é sábio, que Deus tem atributos. Ele começa a sua resposta direcionando-se para Deus. Vamos ver aí alguns detalhes. O capítulo está dividido também em 3 partes. Versículos 1 a 6 é a primeira parte, versículos 7 a 12 é a segunda, e os versículos 13 a 25 é a terceira. Eu não sei se a sua Bíblia é igual à minha, mas na minha Bíblia tem uma letrinha preta, não tem aí em negrito? Não tem na sua, por exemplo, tem no capítulo 12, né? No versículo 1 tem, depois tem no versículo 7, certo? E depois no versículo 13, correto? A primeira letra está em negrito. Isso tem um significado aí. O nome que nós damos para isso é perícope. Perícope é a parte de um texto com começo, meio e fim. Então o texto, essas 3 divisões, elas são notadas aqui ou mostradas através dessa letrinha aqui em negrito. Então versículos 1 a 6 seria a primeira parte, versículos 7 a 12 a segunda, e versículos 13 a 20 a terceira. Isso tem em toda a sua Bíblia. Então isso nós damos o nome lá, o nome técnico disso é perícope. A parte de um texto com começo, meio e fim. Então toda vez que aparecer essa letrinha preta é um sinal de alerta para você. Significa que o texto vai mudar de assunto. Então às vezes quando a gente vai pregar, se o pastor fala assim, eu vou ler até o versículo 10, porque ele tem um propósito. Se o 11 não é o assunto que ele quer falar, ele lê então até o versículo 10. Então, isso está de Gênesis a Apocalipse. Quem tem a versão ARA, Almeida, Revista e Atualizada, aparece aí. Então, as divisões são feitas por essas letrinhas aí em negrito. Perícope, a parte de um texto com começo, meio e fim. Então, versículos 1 a 6, a primeira parte, a resposta de Jó. Então, eu selecionei alguns versículos para a gente ler. Veja aí os versículos 1 e 2. Jó começa com ironia. Versículos 1 e 2. Então, Jó respondeu, na verdade, vós sois o povo e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho entendimento. Aliás, já passou aqui o 3, né? Jó começa com sarcasmo e com ironia, dizendo assim, bom, parece que só vocês sabem falar. Parece que os únicos inteligentes aqui, os únicos capazes de dar uma opinião, são vocês. Parece, eu também sei. No versículo 3 ele diz, eu também tenho entendimento, eu também sei falar. O que ele faz, Bildade, Zofar e o Eliú que vai falar lá na frente, por acaso é só vocês que sabem falar? Só vocês que sabem dar uma opinião? Eu também sei. Eu também sei falar. Mas ele está sendo irônico aqui no versículo 2. E convosco morrerá a sabedoria. Ele está dizendo o seguinte, olha só a ironia. Se vocês morrerem, morre junto a sabedoria.
Então, olha só, o mundo está bem limitado, só tem 3 sábios. Só tem 3 e depois o Eliú, que vai falar lá na frente. Então, se vocês morrerem, acabou a sabedoria. Não tem mais ninguém. Então, ele começa com ironia. Zofar o acusa duramente e ele começa dizendo, eu também sei falar, eu também tenho um entendimento. Muito bem. Versículos, aliás, eu vou passar uma lição de casa para vocês, se vocês puderem. Leiam com calma todo o discurso, os capítulos 11 a 14, 11, 12, 13 e 14. Leiam com calma em casa e você vai perceber os detalhes. Como o assunto é um só, então eu queria já fechar nesses 4 capítulos. Vamos pincelar mais uma parte aqui. Versículos 7 a 12, Jó faz uma afirmação. A ideia aqui é o seguinte, eu vou mostrar para você, Zofar, quem é o causador do problema. Por que eu estou passando tudo isso? Quem é o causador do problema? Veja aí na segunda parte, versículos 9 e 10. Diz assim, 12:9. Qual entre todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo gênero humano. Então, olha só como é que Jó responde à acusação dura de Zofar. Ele diz assim, a opinião dele é, quem é que não sabe que foi Deus quem fez isso? Na verdade, tudo o que está me acontecendo não é resultado da minha iniquidade, seu Zofar. Como ele disse 3 vezes a expressão iniquidade. Quem é que não sabe que isso é de Deus? Qual entre todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isto? Ele continua mantendo a tese, porque lá atrás ele já havia dito que as flechas do Todo-Poderoso foram encravadas nele. Então é assim que ele responde na segunda parte. Terceira parte, eu estou só pincelando aí alguns versículos da resposta dele. Versículos 13 a 25, Jó então apela para os atributos de Deus. E ele vai citar alguns dizendo, olha, tudo isso está me acontecendo, mas isso não tira o fato de que Deus é grande, Deus é poderoso, Ele é sábio. Deixa eu destacar aqui pelo menos 2 versículos dessa parte aqui, versículos 13 e 16. 12 e 13 diz assim, não, com Deus está a sabedoria e a força, Ele tem conhecimento e entendimento. O que ele está fazendo aqui? Exaltando os atributos de Deus. Deus é sábio, pela palavra sabedoria. Deus é forte, pela palavra força. Deus é inteligente, Ele tem entendimento. Ele criou todas as coisas, não pediu conselho para ninguém. Ele tem toda a sabedoria do mundo. Também no versículo 16, ele novamente enfatiza os atributos de Deus. 12:16, com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Por 2 vezes ele diz assim, Deus é sábio. Ele está ciente de tudo aquilo que está acontecendo comigo. Então, esse é o início da resposta dele, no capítulo 12. Capítulo 13. Opa, acho que travou aqui. Pode passar você, por favor. Isso. Jó 13. Agora, eu resumi o capítulo numa frase. O tema é a defesa da sua integridade. Ele diz assim, eu vou me defender. Eu sou íntegro. Não é verdade as palavras acusatórias de Zofar, de que eu sou um iníquo. Não são verdadeiras as 3 acusações quando ele por 3 vezes diz que o meu problema é iniquidade. Então é o resumo aí do capítulo 13. Veja só, o capítulo também está dividido em 3 partes. Veja só, versículos 1 a 12 é a primeira, versículos 13 a 22 é a segunda e versículos 23 a 28 é a terceira. Aliás, essa letrinha aí ajuda bastante a gente aí, né? Para a gente ver a divisão do texto até onde vai.
Então, eu acho que agora vocês, toda vez que for ler, vocês vão ficar procurando a letra aí, né? Vamos ver um trecho aí da primeira parte, então. Versículos 1 a 12. O resumo desses 12 versículos é como se Jó dissesse: quero me defender. Vou me defender. Veja só o que ele diz, então, isso fica muito claro nos versículos 3 e 6. Veja aí 13, 3. Mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Essa palavra Todo-Poderoso provavelmente é a palavra hebraica El Shaddai, que você já deve ter ouvido aí, né? El Shaddai é um dos nomes de Deus, dos muitos nomes que ele tem. Eu vou falar ao El Shaddai, ao Todo-Poderoso, quero me defender. Quero me defender. É a ideia que ele passa aqui para nós. Versículo 6, novamente ele diz, 13, 6. Ouvi agora a minha defesa, e atentai para os argumentos dos meus lábios. Por duas vezes, tanto no versículo 3 quanto no versículo 6, ele vai dizer: vou me defender, vou mostrar a minha integridade. E não é verdade, esse adjetivo não cabe para mim. Iniquidade não combina comigo, como o Zofar, o ácido Zofar, havia dito. Muito bem, segunda parte, versículos 13 a 22, ele continua dizendo assim: vou fazer a minha exposição, vou apresentar os meus argumentos, defendendo a sua integridade. Vamos ver aí os argumentos dele, se são bons ou não. Versículos 13, 17 e 18. Farei minha exposição. 13, 13 diz assim: calai-vos perante mim, e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Veja, lá no capítulo 11, ele foi acusado de tagarela, né? Você é um tagarela. Você fala demais. E ele diz assim: não, é agora que eu vou, agora é que eu vou começar a falar. Eu vou falar, venha o que vier, como eu ouvi certa vez, haja o que hajar, ou haja o que houver, eu vou falar. Então você tem aí em 13, 13, calai-vos perante mim e falarei eu, e venha sobre mim o que vier, eu vou fazer a minha exposição. Não posso ouvir calado que eu sou um iníquo, que a minha vida é feita de iniquidade. Esse adjetivo não cabe para mim. Muito bem. Veja aí versículo 17. Atentai para as minhas razões e dai ouvidos à minha exposição, sempre enfatizando a questão da sua defesa. E ainda versículo 18, 13 e 18. Tenho já bem encaminhada a minha causa, e estou certo de que serei justificado. Ele está confiante, não é verdade? Ele diz: eu vou me defender, vou contra-argumentar essa acusação de que eu sou um tagarela, um parola, um zombador, que ele me acusa de iniquidade. A minha defesa já está bem, parece um advogado aqui, eu lembrei do presbítero Eduardo, a minha defesa já está pronta, é só eu comparecer diante do juiz e veja assim, os meus argumentos, viu, Edu? Os meus argumentos são bons, e o resultado lá da audiência vai ser o seguinte, ele já deu o veredito também: serei justificado, não é verdade que eu sou um iníquo. Então você tem aí nos versículos 13, 17 e 18, vou fazer minha exposição e vou terminar justificado. Terceira parte, versículos 23 a 28, ele faz perguntas para Deus. 4 perguntas que eu queria destacá-las para vocês. 4 questionamentos, versículos 23 a 25, diz assim, olha só, são perguntas retóricas. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o rosto e me tens por teu inimigo?
Queres aterrorizar uma folha arrebatada pelo vento e perseguirás a palha seca? Então a ideia é o seguinte, olha, o Senhor, que ele já havia falado assim, Senhor, El Shaddai, o El Shaddai quer esmagar uma folha? Não tem comparação. Senhor, tu és todo-poderoso, o El Shaddai. O Senhor quer aterrorizar uma folha arrebatada pelo vento? O Senhor vai perseguir uma palha seca? Junte um monte, um pouco de palha seca. E se você tocar fogo, isso queima rapidamente. Se você não tocar fogo, isso pode ser levado pelo vento. Não tem equivalência o El Shaddai que esmagar, aterrorizar uma folha. Veja que ele não é nenhuma árvore, ele não diz que é uma árvore. Uma árvore inteira com as raízes, com o tronco, com as folhas, com as raízes e com tudo. Não, ele não diz que é uma árvore, diz que é uma folha. Ele é muito menor que uma árvore. Então ele faz perguntas para Deus. Muito bem. Vamos para o final aqui então. Capítulo 14. Já na reta final aqui. Então, novamente eu peço a vocês que, se vocês puderem, leiam com calma esses capítulos. E se os irmãos quiserem os slides depois, eu posso passar para vocês. Quem tiver interesse lá, pode disponibilizar. A palavra-chave para a mensagem vai ser Zofar, iniquidade, alguma coisa assim, tá bom? Jó 14. A descrição da brevidade da vida, versículos 1 a 22. É interessante que o que nós temos aqui no capítulo 14 é um poema. Ele vai falar um poema, você pode ler aí, com mais vagar na sua casa, são 22 versículos, e ele vai fazer um poema falando que a vida é breve. Tudo, lembra do Salmo 90 que Moisés falou? Tudo passa rapidamente e nós voamos. A vida do homem chega a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, é o que Moisés descreve lá no Salmo 90. Vamos ver aí então, o capítulo 14 está dividido em duas partes. A primeira vai dos versículos 1 a 6 e a segunda dos versículos 7 a 22. Vejamos aí, eu destaquei alguns versículos do capítulo, da primeira parte. Versículos 1 a 6, a vida do homem é breve. Versículos 1 a 3. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abres os olhos e o fazes entrar em juízo contigo? Então ele mostra aí, ele usa algumas figuras para descrever o homem. O homem é como se fosse uma flor que logo murcha e é uma sombra que logo passa. Aliás, é interessante, né? Quando a Bíblia vai falar do ser humano, as figuras que são atribuídas ao homem são figuras breves, passageiras. É flor, sombra, são coisas sempre muito passageiras, expressões pequenas, apontando para nós para a brevidade da vida. Muito bem, a segunda parte, versículos 7 a 22. Nós poderíamos resumir esta segunda parte numa palavra, a palavra esperança. Jó vai dizer com todas as letras o seguinte: falta esperança. Eu não tenho esperança diante do que está acontecendo comigo. Eu não tenho esse adjetivo iniquidade, mas o El Shaddai, o Todo-Poderoso, está aterrorizando esta folha, esta flor, esta sombra. Eu não tenho muita esperança. E ele vai dizer no versículo 7 que há mais esperança para uma árvore do que para ele. Diante do seu drama e do sofrimento que ele está enfrentando.
Veja aí no versículo 7. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Aliás, se você continuar lendo esses versículos, você vai perceber que é uma música, né? Tem um cântico que é cantado falando sobre esse trecho aqui. Isso, tem um cântico, né? Versículo 8. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Então o texto continua dizendo aí, eu não vou cantar, obviamente, para vocês não irem embora mais cedo, mas tem uma canção, um cântico, falando sobre esse trecho aqui. Então a ideia há mais esperança para uma árvore do que para mim. Agora veja que ele vai deixar mais difícil isso. Nos versículos 10 a 14, ele vai dizer o seguinte: olha o que acontece se eu morrer. Olha só, 14:10. O homem, porém, ele está fazendo um contraste entre a árvore e o homem. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem e onde está? Como as águas do lago se evaporam e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Que me encobrisses na sepultura e me ocultasses, até que a tua ira se fosse, e me pusesses um prazo e depois te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que eu fosse substituído. Deixa eu dizer um detalhe importante aqui. No versículo 12, lembrem, cuidado para não fazer teologia aqui no livro de Jó, porque Jó está sofrendo, e você pode tirar conclusões perigosas aqui. Porque, por exemplo, no versículo 12, ele nas entrelinhas, ele está defendendo, e hoje é defendido, inclusive, tem duas doutrinas perigosas que podem ser tiradas do versículo 12. Deixa eu mostrar para vocês quais são. Duas doutrinas perigosas. Primeira, o aniquilacionismo. Segunda, o sono da alma. Duas doutrinas que podem ser tiradas daqui, mas é preciso que nós nos lembremos que Jó estava sofrendo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, está nas entrelinhas, né, não está com todas as letras, a segunda está. Veja aí as duas doutrinas, o aniquilacionismo e o sono da alma. Novamente o versículo 12. Assim o homem se deita e não se levanta. Isso é aniquilacionismo. A ideia é o seguinte: morreu, acabou. Então não haverá ressurreição. E então o aniquilacionismo prega isso. Então aqueles que não forem salvos, aqueles que não forem para o céu, também não vão para o inferno. Porque como que um Deus bom poderia mandar alguém para o inferno? Então, como que alguém vive 70 ou 80 anos aqui, sendo perverso, e o pagamento disso é a eternidade? Isso é uma heresia das bravas. Então, na primeira parte aqui, nós temos a ideia do aniquilacionismo. O homem se deita e não se levanta. Então, morreu, não há ressurreição. Lembra que Jó está sofrendo. A segunda doutrina perigosa aqui no versículo 12. Enquanto existirem os céus, não acordará. Lembra que Jesus falou lá em relação a Lázaro, lembra? Chegaram, foram avisar ele do Lázaro e Jesus falou assim: Lázaro, dorme. Não é assim que foi dito? Lázaro, dorme. Mas isso é uma expressão, uma figura de linguagem. Na verdade, Lázaro tinha morrido. É um eufemismo utilizado por Jesus. Versículo 12, enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Está vendo? Olha aqui, o sono da alma. Então, quando morre alguém, o corpo vai para a sepultura e a alma fica dormindo. Aí eu fiquei pensando, caramba, se ficar dormindo, eu acho que ele já cansou de dormir. Porque pensa comigo,
Pensa comigo em Abel, que foi morto pelo seu irmão Caim. Então Abel, nessa perspectiva, Abel estaria dormindo até agora. 10 mil anos de sono. Tá hibernando, na verdade, né? Então, o Abel foi morto pelo seu irmão, está dormindo até agora, esperando a ressurreição. Nós não acreditamos no sono da alma e também não acreditamos no aniquilacionismo. Lucas 16, por exemplo, é muito claro, a parábola do rico e do Lázaro, que o Lázaro, o pobre, está no seio de Abraão, certo? Ele está vivo e está consciente. E o rico está no inferno, em tormentos e está sofrendo. Ele não está dormindo. Tanto é que ele faz um pedido assim, né? Pede, pai Abraão, pede que Lázaro molhe um pouquinho a ponta do dedo e passe na minha língua, para que eu tenha 1 milésimo de alívio. Irmãos, o que é 1 milésimo? Molhar a ponta da língua, o que vai aliviar naquela tormenta? Jesus vai dizer no Novo Testamento que aquele fogo nunca se apagará. Então, não defendemos nem o aniquilacionismo, nem defendemos também o sono da alma. Defendemos que a alma está viva, consciente. Apocalipse 6 mostra as almas debaixo do altar, elas estão falando, clamando e pedindo a justiça de Deus. Versículo 21, o último, para nós terminarmos aqui. 14 e 21, olha só, Jó está dizendo assim, olha, você morreu e veja o que ele diz, olha que interessante. Os seus filhos recebem honras e ele não sabe, são humilhados e ele o não percebe. O Jó disse assim, depois que alguém morreu, os seus filhos aqui são honrados, receberam uma medalha de honra ao mérito e você nem ficou sabendo. Seu filho tirou o primeiro lugar num concurso, passou em primeiro lugar na faculdade, seu filho tirou nota máxima lá no Enem e você nem ficou sabendo. Porque morreu, na linguagem teológica do Evaldo, morreu, já era. Brincadeira. Certo? Então, ele diz, os seus filhos recebem honras e ele não fica sabendo. O contrário também, se eles são humilhados, ele também não fica sabendo. Muito bem, é isso. Hoje eu trouxe um slide diferente que eu queria mostrar para vocês. Pode passar aí, Rose. Aqui está. Aí. Veja, nesses 95 versículos, nós encontramos algumas palavras que não fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Você lê, então é uma espécie de dicionário. Eu trouxe aí o significado de algumas palavras para os irmãos. Veja só, dentro daquilo que nós falamos, capítulos 11 a 14, veja aí algumas palavras que até eu mesmo tive dificuldade para entender. Vocês que têm uma vasta cultura, um português aí lapidado, que são melhores do que eu, né? Então eu trouxe aí algumas palavras porque eu não estava sabendo do que essas palavras significam. Veja só, então, na ordem cronológica, é clara, né? Cronológica e numérica, senão minha cabeça bagunça. Vamos lá. Em 11:2, aparece aí, eu queria que você olhasse aí rapidinho. Em 11:2 aparece uma dessas palavras aqui. Então, traduzindo aqui, né, essas expressões. 11:2, aparece a expressão parolas. Porventura não se dará resposta a esse palavrório? Acaso tem razão o tagarela? Então, na verdade é o 3, né, eu coloquei errado, é o 3. Será o caso de as tuas parolas fazerem calar os homens? Parolas significa palavreado. Por acaso você está falando, o tanto que você fala vai silenciar os homens? Resposta, não vai, porque você é um tagarela. Então no lugar de 11:2 é 11:3. 11:7, outra palavra que não é comum do nosso dia a dia. Arcanos, veja aí. Porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso, o El Shaddai? A palavra arcano
significa mistérios. Então, porventura desvendarás os mistérios de Deus? Muito bem, 12:4 aparece a palavra irrisão. Olha aí, 12:4. Eu sou irrisão para os meus amigos, eu que invocava a Deus, e ele me respondia. O justo e o reto servem de irrisão. Irrisão significa zombaria. Eu sou motivo de zombaria para os meus amigos. Eu que era justo e reto, como ele diz aí. Muito bem. No capítulo 13, versículo 4, está errado aí, não é arcano, já apareceu, é a palavra besuntais. Olha aí, 13:4. São expressões que não fazem parte muito do nosso vocabulário do dia a dia aí. Vós, porém, besuntais a verdade com mentiras, e vós todos sois médicos que não valem nada. Besuntar significa cobrir. Vocês besuntam a verdade, ou vocês cobrem a verdade com mentira. Aliás, alguém já disse que uma meia verdade é uma mentira completa, certo? Besuntar é cobrir. Então, apareceu errado ali. Versículo 10, olha aí. Acerbamente, no versículo 10. Acerbamente vos repreenderá, se em oculto fordes parciais. Eu não sei o que é isso não, então eu fui lá ao dicionário. Lembram-se do Aurélio? Na minha época era o Aurélio lá, você vai no Aurélio, ele revela tudo para você, né? Hoje é o Dr. Google mesmo, o Dr. Google resolve os nossos problemas. Então, acerbamente significa ferozmente. Ferozmente ou duramente, Deus vai repreender vocês. E por último aí, em 14:18 aparece a palavra esboroa. Você sabia o que era esboroa? Eu não sei. Então, antes que alguém pergunte aí, alguém, pastor, o que é esboroa? Não sei. Então, veja aí, 14:18, diz assim: como um monte que se esboroa e se desfaz, e a rocha que se remove do seu lugar. Aí o texto continua. Então, esboroa significa desmorona. Como um monte que se desmorona e se desfaz. Então, essas palavras aí, parolas, arcanos, irrisão, besuntar, acerbamente e esboroa. São essas palavras aí que não fazem parte do nosso vocabulário. Última coisa, bem rapidinho, só para fechar. O que isso tem a ver com a nossa vida? Algumas aplicações. Dos capítulos 11 a 14, 4 lições. Primeira, é preciso tomar cuidado com as palavras. Essa é a primeira lição que me chama a atenção nesse texto. Precisamos tomar cuidado com as nossas palavras. Aliás, Jesus disse que nós vamos dar conta de todas as palavras que nós falamos. Toda palavra frívola, diz ele. Aliás, ele diz no Novo Testamento que se você chamar alguém de tolo, não é assim? Se você chamar alguém de tolo, você está sujeito a penas severas. E por que eu estou falando isso? Por causa do Zofar, que não tomou cuidado com as palavras e chamou Jó de tagarela, parola, zombador, iníquo, dando adjetivos a eles pesados. Cuidado com as palavras. Lembra, Tiago fala isso na sua carta, né? Sobre os perigos da língua. Ele fala que a língua é fogo, que a língua é veneno e que precisa ser controlada. Segunda, é preciso reconhecer os atributos de Deus. No meio de todo esse sofrimento, no capítulo 12, versículo 13, Jó é capaz de dizer que Deus é sábio, Deus é forte e que Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Você e eu também precisamos reconhecer os atributos de Deus. Na bonança
e na adversidade. A gente até fala às vezes, né? Deus é bom o tempo todo, não é assim? Não é assim? O tempo todo, Deus é bom. Se Deus deu, Ele é bom. E se Ele tirou, Ele continua sendo bom, continua sendo Deus. É preciso reconhecer os atributos de Deus. A esposa de Jó não reconheceu. Quando ele diz, você ainda preserva a sua integridade, Deus tirou tudo de você? E Jó então responde, receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Terceira lição, é preciso entender a fragilidade do homem. Somos frágeis, somos pequenos. Ele usa essa expressão no capítulo 13, versículo 25, queres aterrorizar uma folha arrebatada pelo vento e perseguirás a palha seca? Irmãos, se nós somos pequenos, folha, se essas expressões são utilizadas para nós, eu fico impressionado com pessoas soberbas. É difícil falar com pessoas soberbas, não é verdade? Às vezes a gente escuta assim, né? Você sabe com quem você está falando? Sei não. E também não quer saber. Quem fala isso está expressando muita soberba. Você sabe com quem você está falando? Não sei. Eu sei da sua essência, que você é folha, que você é palha, que você é flor, que você é sombra. Então você deveria ser mais humilde. Reconhecer a fragilidade do homem. Somos pequenos, não somos nada diante do El Shaddai, o Todo-Poderoso. Provavelmente o pecado de Satanás, que fez com que ele fosse expulso do céu, foi a soberba. A soberba. E Salomão fala lá em Provérbios que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Se você conhece uma pessoa soberba, saiba que o próximo passo que vai acontecer com ela é a queda. E eu acho muito bonito assim, né? Você falar com pessoas humildes, é muito interessante. Pessoas que têm conhecimento, sabedoria, maturidade, mas você se aproxima dela e você vê que ela é humilde. Não é interessante isso? E a Bíblia fala sobre Jesus e diz, olha, aprendam de mim, porque eu sou humilde, humilde de coração. E o humilde não diz que é humilde, tá? Olha, eu sou tão humilde. Não, isso é, nas entrelinhas, uma declaração que, na verdade, ele é soberbo. Porque o humilde não diz que é humilde. A Bíblia diz que não sejam os teus lábios que te louvem. Última coisa, é preciso reconhecer a brevidade da vida. 14:1 Jó diz, o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Breve tempo. E eu não sei você, irmãos, mas você deve ter a mesma sensação que eu, de que o tempo está voando. Não é verdade? A gente acorda e parece que, por mais que a gente acorde cedo, parece que o dia voa e você pensa, eu nem fiz o que eu deveria fazer. É a sensação de que daqui a pouco você acorda cedo e você diz, nossa, já são meio-dia, já são 3 horas da tarde. Poxa, parece que está voando, passa muito rápido. Muito rápido. Outro dia era Natal e Ano Novo. Estamos indo para fevereiro. Daqui a pouco é fevereiro. E fevereiro é um mês curto. Vai passar mais rápido ainda. Eu quero que chegue fevereiro logo. Meu aniversário é em fevereiro, tal. Então não tenho problema. Mas a vida é breve. A vida é breve. Talvez você conheça pessoas que até pouco tempo você conversava com ela e ela não está mais aqui. O seu presbítero José Luiz, que tem uma história aqui, uma vida, até outro dia ele vinha
com dificuldade no dia da ceia para servir a ceia, não está mais. Seu José Luiz, que faleceu no dia 3 de outubro e foi sepultado no dia 4, vinha sempre aqui. Um dia desses até o pastor Nelson comentou, a primeira ceia pós-morte dele, o pastor Nelson cochichou aqui comigo falando sobre, poxa, seu José Luiz não está mais aqui. Já está na glória. A vida é breve. É preciso reconhecer. Tem gente que diz assim, eu vou curtir a vida. Já ouviu isso? E aí eu vou aproveitar beber todas as taças dos prazeres, e aí quando eu envelhecer, aí eu entrego a minha vida para Jesus. Quem garante que você vai chegar na velhice? Quem garante que você vai chegar a 80, 90? Quem garante que você vai ter 92 anos como o seu Elísio? 98 como teve o seu José Luiz? Jó diz assim, olha, o homem nascido de mulher vive pouco tempo, breve tempo. E veja, por melhores que sejam os seus dias, Jó diz assim, a sua vida ainda é de inquietação. Você tem sempre um problema para resolver, não é? Problema, uma crise, uma dificuldade, é algo pessoal, interno, é algo externo, mas tem sempre alguma coisa. É isso que eu gostaria de deixar para os irmãos. Foi isso que eu consegui fazer espremer aqui esses 4 capítulos. Jó 11 a 14. A dor